Matos. Eu sou artista, educadora, pesquisadora de circo e hoje eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre ensino de circo para crianças. Bom, vamos lá. Eu tive uma escola do ano de 2014 a 2018 em São Paulo, na Zona Sul. E um dos grandes desafios que se impunham na contratação de profissionais que a gente tinha, profissionais com experiência e conhecimento no ensino para crianças e profissionais com conhecimento em circo. As duas coisas atravessadas era mais difícil e com isso surgiu o treinamento teórico-prático de ensino de circo para crianças, que é o que eu queria compartilhar hoje com vocês. Vamos lá? Bom, o formato original desse treinamento era um formato de colaboração, então a partir de propostas aconteciam trocas e a gente ia elaborando juntos. Aqui, por ser um vídeo, eu vou fazer as propostas e vocês vão elaborar e fazer isso no convívio de vocês. O meu contato também é acessível, vocês podem escrever aqui no canal, não tem nenhum problema, eu vou ficar até feliz, na verdade. E a gente vai, criando esse espaço de múltiplos saberes, que é sempre muito mais rico do que alguém que vai vir aqui falar alguma coisa que é o que não é. Agora a gente vai entrar no que eu chamo de pressupostos para o ensino do circo. O que é isso? Envolve o pensamento e o planejamento em relação ao espaço da aula, a preparação do conteúdo e do professor e da professora e o conteúdo da aula. Além disso, eu considero muito fundamental para a gente poder ser um bom professor, uma boa professora, noções de fácil e difícil, assim, realinhar essas noções, a partir de pré-requisitos mais fundamentais, considerando que o nosso fazer é o circo. Questões de especificidade da infância. E aí, organização de aula, tudo isso vai variar bastante. Mas essas coisas que eu listei antes, eu considero elas fundamentais. Coisas que eu converso muito com os professores, com as professoras, é em relação ao planejamento da aula, que considera o espaço. Como assim? Se eu dou aula numa quadra dentro de uma escola e com certeza é grande, o pé direito é alto, é barulhento, ou não é barulhento, mas ecoa. O que eu considero quando eu vou atuar nessa sala de aula? Eu considero que vai dar vontade de correr, principalmente nas salas de aula que cada vez mais as crianças ficam apertadas, nos espaços não pode correr, não pode... Então, como que eu penso que a minha aula, para ela acontecer nesse espaço que é espaçoso, que vai dar vontade de correr, como eu já percebo isso e falo, eu vou começar, por exemplo, com um pega-pega, vou começar com alguma brincadeira que oriente eles para o que vai dar vontade de fazer. E aí, fazer uma leitura desse espaço. Então, por exemplo, eu tenho uma sala, o lugar que eu dou aula é perfeito para o circo, é direcionado e tal, mas aí se eu olhar bem, e aí a gente tá falando de aula para criança, tá? Pode ser pequenininho, pode ser mais maiorzinho. Aí eu tenho lá uma cadeira com uma mesa com um armário. Essas crianças que vêm para o circo, elas estão sendo o tempo todo estimuladas a desafios, a aventura de alguma forma. Então, esse cenário, que é muito comum em sala de aula, é muito convidativo para essa criança subir em cima do armário. Só que se ela subir em cima do armário, a gente vai ficar muito bravo, preocupado, falar que não pode e tal. Então, como eu já reorganizo essa mesa, essa cadeira, esse armário, para eles não ficarem um do lado do outro, formando uma escada perfeita. Então, é disso que eu tô falando quando eu tô falando de
Vamos olhar para esse espaço, entender as características dele. Esse espaço é iluminado, igual eu tô aqui com o sol, ele é escuro, os lugares escuros dão mais medo. Se você dá aula num ambiente que é mais escuro, você pode considerar pedir mais iluminação ou entender que os processos de avanço em relação a medo e coragem vão ter esse requisito contra, assim, né? Que vai te atrapalhar um pouco. A ideia é, olha de novo para esse lugar que você dá aula, que você sempre deu aula. Vai lá e olha para esse espaço de novo. Procura, tem ponta, tem lugar que dá para bater e machucar, ou tem lugares que tem propostas ali que já estão do espaço. Tenta renovar esse olhar sobre esse espaço e pensa que propostas que dão vontade de fazer nesse espaço. Agora eu vou falar do que muitas vezes a gente considera a primeira coisa, que é o conteúdo. O conteúdo é lógico que é muito importante, então, sei lá, se eu sou uma professora de tecido, o que eu vou ensinar, se eu vou ensinar a subir, se eu vou dar um condicionamento, se eu vou ensinar já algum truque. Isso tudo é muito importante. Porém, eu gostaria de chamar um pouco a atenção aqui, porque eu vejo muito no circo a gente às vezes querer sempre trazer uma coisa nova e às vezes essa coisa nova não está completamente apropriada pela gente. Então, o que é muito fundamental quando a gente ensina alguma coisa? A gente conhecer não só o conteúdo dessa coisa, mas o conteúdo adjacente, o que está em torno. Então, por exemplo, quais são todas as possíveis chances de dar errado desse truque? Quais são as dores que envolvem esse truque? E aí eu tô usando truque, mas pode ser outra coisa, tá, gente? O que eu quero propor? Eu já experimentei isso o suficiente para propor para esse corpo dessa outra pessoa? Como que eu, a partir dessa noção, então, que eu só vou propor conteúdos que eu já experimentei longamente, né? E aí experimentar nem sempre é experimentar a gente fazendo, tá? Experimentar também pode ser, pô, eu já dou aula para outras turmas, e aí eu tinha uma turma que é um pouco mais madura, então é nessa turma que eu vou experimentar essas práticas novas que eu ainda não tenho tanta vivência. É nessa turma que eu vou ter um espaço para elaborar junto com a turma que eu vou testar as coisas, e não na turma que eu tô começando e aí eu quero trazer uma grande novidade e aí eu vejo um negócio legal na internet e eu venho e trago na aula, porque tem uma grande chance de gerar uma cascata de frustrações dos alunos seus, dos aprendizes, enfim. Então, em relação ao conteúdo, isso é uma dica que eu coloco assim como dica, porque não é uma regra, mas quanto mais você tá apropriado desse conteúdo, melhor vai ser a experiência na sala de aula. E sempre vai ter renovo, né? Cada turma vai renovar esse conteúdo novamente. E aí tem essa coisa de organizar um conteúdo em relação ao outro. Então, como eu penso, quais são os conteúdos que preparam, por exemplo, a chave de cintura no tecido. Tô dando exemplo de tecido, gente. Como que eu penso a preparação para fazer uma chave de cintura no tecido? Às vezes a criança não sabe nem fazer a subida, fazer a chave de pé. É interessante já fazer a chave de cintura? Tem a escola que diz que não, porque precisa ter, se a criança não sobe ainda, não adianta ela aprender. Porém, quando ela estiver lá em cima, ainda tem um processo longo de entendimento da coordenação desse movimento, que ele é super complexo. Então, a gente poderia pensar em preparativos no chão para esse movimento, para em determinado momento, quando essa criança tiver com mais repertório de subida, de força, né, estiver mais preparada, ela não começar do zero ali a chave de cintura, que é um movimento complexo. Então, por que eu tô indo e voltando nisso, né? Porque eu falo, um conteúdo precisa preparar o outro. Mas isso não significa que a gente tá falando do mais fácil pro mais difícil no sentido da complexidade. E sim, da variedade de experiências e também das facilidades dessa criança. Então,
Como que eu penso um conteúdo que tem a ver com essa criança e não com o meu trabalho e a minha metodologia, que depois da subida no tecido vem a chave de pé e depois da chave de pé vem, sei lá, uma figura aí. Então, como que eu olho para essa criança e percebo que, ela sente muita dor, não vai dar para eu ensinar a chave de pé. Ela é muito sensível à pressão, não vai dar. Então, eu vou ter que fazer um outro caminho com ela. E quanto mais a gente elabora isso nas turmas, melhor, porque a gente expande o nosso olhar sobre conteúdo, né? Que não fica uma coisa rígida, fica mais plástico em relação aos alunos. E também a gente tá sempre aprendendo, né? Porque é sempre uma nova construção. Importante dizer que tem turmas que isso é muito difícil, porque, sei lá, são 30 crianças, uma professora, 1 hora de aula. Enfim, aí fica muito mais difícil essa coisa 1 a 1. Mas se a gente tentar aos pouquinhos e agrupando por facilidades, a gente de repente consegue fazer isso em subgrupos. Beleza? Então, pensar esse conteúdo, pensar se a gente está apropriado desse conteúdo a ponto de compartilhar ele e o que eu faço depois desse conteúdo que eu propus, como que eu volto para outros, qual é esse caminho já a longo prazo. Outro assunto que eu acho bem delicado, mas ele é fundamental, é que preparação de aula envolve preparação de professor, de professora. Então a gente precisa dormir, a gente precisa comer bem, a gente precisa estar descansado, precisa estar com garrafa de água. A gente precisa de todas essas coisas porque dar aula é um grande desafio sempre, quando você dá milhares de aulas mais ainda. E aí, às vezes, a gente se esquece disso. Tem fases que são muito difíceis, que a gente fica um pouquinho atropelada. Então, fica aqui meu incentivo pra gente pensar tanto quanto a gente prepara o conteúdo, quanto a gente prepara a aula, que é o que a gente vai falar em seguida. É a gente estar preparado, a gente estar descansado, a gente entender quais são as turmas que são mais desafiadoras pra gente, como a gente precisa estar diante dessas turmas para a gente também não ir cada vez mais fazendo com que o nosso próprio trabalho vá para o ralo, porque a gente está sem condições, a gente está exausta, a gente está super sobrecarregada e a gente sabe que tem toda uma condição do sistema de propor isso, mas como a gente cria maneiras de burlar isso para ter um trabalho cada vez melhor e não cada vez pior, cada vez menos estimulante. Sim? Preparação da aula. Então, tem um conjunto de fatores aí que eu tenho que considerar, né? A gente já falou de espaço, já falou dos conteúdos pra gente, né, entender que leque que eu tenho para oferecer dentro dessa aula. Já falamos da nossa preparação e agora a gente vai falar da preparação de aula, considerando que cada aula tem uma duração diferente, nem sempre isso é uma escolha nossa, mas vale a pena a gente ir entendendo qual tipo de aula que a gente prefere dar. Eu prefiro dar uma aula mais curta, ou eu prefiro dar uma aula mais longa, com várias partes, ou eu quero dar uma aula mais curta, mas ser monotemática, então eu vou de um tema, aprofundando bastante ele dentro desse tempo mais curto, enfim. Entender isso faz a gente sofrer menos e procurar oportunidades que realmente nos contemplem, tá? Boa! Então, a duração de aula, a quantidade de alunos, e os materiais disponíveis são fundamentais para pensar a logística dessa aula, porque às vezes a gente cria uma atividade que ela é incrível, ela é muito divertida, só que ela gera uma fila imensa e aí essa fila imensa faz com que a aula vire o caos, porque todas as crianças estão na fila, começam enfim, são crianças, então vão começar a correr, vão começar a fazer coisas que dão vontade, e aí a gente vai uma aula que era para ser muito legal, vira uma aula de parou de correr, olha aqui, presta atenção o tempo todo. Se a gente estivesse fazendo um formato, por exemplo, de um circuito, que enquanto esses estão fazendo isso, que sei lá, às vezes demanda uma vez, um de cada vez, demanda uma fila mesmo. Outro grupinho pode estar fazendo outra coisa e o outro grupinho pode estar fazendo outra coisa. E a gente, né, dá o tempinho, faz girar, todo mundo se diverte o tempo todo. E em algum momento, claro, a gente vai precisar, né? Ô, querido, presta atenção aqui.
mas não é por conta da aula, é por conta da característica de uma determinada criança, do dia, da turma. Então, vamos perceber o quanto que essas crianças que são difíceis não são, na verdade, uma consequência da nossa aula ter sido planejada de um jeito que a conta não fecha. Beleza? Agora eu vou fazer uma brincadeira com vocês e eu quero que você tente brincar mesmo por vídeo, que é como a gente organiza noções de fácil e difícil no circo. O que eu uso de critério para dizer, este é um truque fácil, eu vou ensinar ele primeiro, ou este é um truque difícil e essas crianças que eu dou aula ainda não estão prontas para ele, como que eu preparo para ele, enfim. Então, eu quero que a gente pense quais os critérios para escolher os truques apropriados para diferentes estágios de aprendizagem. E aí, como que a gente vai chegar nisso? A gente vai pensar, eu acho fácil porque tem essas características, eu acho difícil porque tem essas características. Quais são as características mais importantes dentro do circo para que eu compreenda na especificidade se é fácil ou difícil? Eu vou dar um exemplo de outra área, tá bom? Numa cozinha, né? Quando a gente fala de receita, você abre o livro de receitas, lá tem receita fácil. Em geral, isso envolve o tempo de duração, então você não demora 15 minutos. Receita rápida e fácil. De liquidificador, vamos dar um exemplo aqui. Normalmente ela não envolve muitas habilidades, então não é que você vai precisar bater na mão e achar o ponto da massa, não. Você vai jogar tudo no liquidificador, vai bater, vai botar numa tigela, vai botar na geladeira. Por que essa receita é considerada fácil? Que aí é onde a gente vai entrar no critério do fácil e difícil para o circo. Ela é fácil porque ela demanda pouco tempo, poucas habilidades. E tem mais uma coisa, mas eu não vou falar porque eu acho parecida com a questão do circo e que eu acho que é legal a gente pensar, porque eu acho que a gente costuma esquecer esse ponto que pra mim é um dos importantes quando a gente vai ensinar circo. Então vamos lá, pensa aí, eu vou te deixar um tempinho, vou falar pra você, pausa esse vídeo e pensa na sua especialidade, né? Se for malabares, se for tecido acrobático, se for acrobacia de solo, mão a mão, enfim. Perdão, as que eu esqueci, palhaçaria. Como que você elenca? E aí eu tô, lógico, gente, fazendo uma proposta aqui mais simplificada, só para fazer essa provocação e essa reflexão, mas tem muitos outros aspectos, né, que envolvem além de fácil e difícil. Mas eu, como professora, escuto muito isso. Eu queria ensinar isso, mas é difícil ainda. Ou, esse truque é fácil. Ou aula de iniciante, aula de avançado. Então, eu acho que isso é uma questão que permeia o nosso fazer e eu acho que a gente lê mal. Então, vamos lá. Dentro da sua especialidade, vamos supor que é tecido, que hoje eu tô dando vários exemplos de tecido liso. Eu gostaria que você se concentrasse agora e pensasse quais são os critérios que você pensa quando você considera esse truque é um truque fácil, porque ele tem essa característica que facilitam a execução dele, o aprendizado dele. E aí, em contraponto, pensa um truque que é difícil e quais são as características que fazem ser difícil. Aí e pensa, e se der, escreve para você entender o que você pensou mesmo. Fiquei curiosa agora. Se você puder escrever aqui embaixo o que você pensou de noção de fácil e difícil na sua prática, eu vou ficar muito feliz. Vamos lá, a minha definição de fácil no circo. Então eu escrevi: eu considero técnicas circenses mais fáceis as que dependem de poucas habilidades, como força, equilíbrio, coordenação motora, flexibilidade do aluno, da aluna, acrobata, aprendiz, e que ofereça o menor grau de risco possível. Isso se justifica porque a facilidade no circo deve estar atrelada às habilidades, sim,
mas principalmente a segurança de quem a pratica. E era isso que eu ia falar da cozinha também, né? É pouco tempo, pouca habilidade e pouco risco. Quando você vai ensinar uma criança uma receita, dificilmente é uma receita de forno, porque você não vai colocar uma criança para acender um fogo. E às vezes no circo a gente absolutamente esquece isso. Vamos supor, a criança faz aula desde os 4 anos, sei lá, começou pequenininha. Com 7 anos, provavelmente ela já tá com muitas habilidades. Mas qual é a noção de responsabilidade em relação ao risco que ela já tem? Vamos pensar sobre isso. Que noção que ela tem? A gente que é adulto falha, né? Na nossa leitura, às vezes, de segurança, de não, eu posso um pouquinho mais, eu vou. A gente passa do ponto. Imagina uma criança. Então, quando a gente ensina um truque, ela não pode estar pautada, ah, não, mas ela é boa, ah, mas ela fez ginástica, né? Eu fiz ginástica olímpica, então eu escutava muito isso no circo. Ah, ela fez ginástica, ela consegue. Mas conseguir significa o quê? Que eu vou conseguir fazer esse truque, mas e se eu errar? E se eu ficar presa? Esse lugar que eu dou aula, ele tem sistema de subida e descida ou eu vou ter que ir lá buscar uma escada, um andaime, empilhar um monte de colchão, chamar todo mundo? Esse tempo todo essa criança vai estar presa, vai estar doendo, ela pode se machucar, enfim. Fica aí o meu pedido muito insistente da gente considerar na escolha dos nossos conteúdos o fator risco. E aí, para quem dá aula de malabares, de palhaçaria, isso também confere, porque a gente não tá falando só do risco de machucar, mas também a frustração. Então, se você tá ensinando um truque que essa criança ainda não tá no momento físico, né, de motricidade e momento psicológico de compreender e lidar com as questões dessa situação, ela também não é interessante. O truque também não é interessante, ele também causa risco. Então, uma frustração, um constrangimento, uma coisa que ela vai levar, que era a atividade do circo, que era para ser uma coisa de potencializar, de divertir, né, de deixar tudo mais leve, a gente perde isso por uma falta de leitura da idade, da motricidade, do momento dessa criança. E aí eu vou e falo, não, mas é um desafio, vai ser legal, porque ela vai conseguir. E assim, existe a possibilidade dela não conseguir, existe a possibilidade dela conseguir um preço muito alto e achar que o valor das coisas tem a ver com ter sido muito difícil. E às vezes nem é uma coisa bonita de se ver, nem é uma coisa que ela gosta de fazer. Então, cada vez mais a gente vai ensinando que o mais valorizado é o que a gente se sacrifica muitíssimo para fazer. Sendo que quando a gente assiste, a gente gosta de ver a pessoa que faz com facilidade, que faz conversando, que faz brincando. Claro que é legal quando é uma coisa tão difícil que até a pessoa, nossa, ela treme, ela balança. A gente sabe que isso também é um artifício dramatúrgico. Mas fica aqui o meu apelo para a gente entender que o circo é arte e importa muito mais como a gente comunica essa arte do que o truque em si. Os desafios todos fazem parte da nossa prática, mas não deveria, na minha leitura, ser o centro do nosso fazer e, portanto, do nosso ensino. E sim, ensinar a partir das nossas potências, a partir das potências da criança, as nossas melhores habilidades serem sempre mais destacadas do que o quanto aquilo que a gente não consegue vai limitando a gente, porque o circo é múltiplo, o circo é diverso e a gente consegue explorar dessa diversidade para apontar sempre a partir da nossa potência. E aí eu queria trazer mais uma polêmica em relação à preparação corporal. Às vezes eu vejo aulas de crianças que têm condicionamento físico e preparação e eu fico pensando, poxa, tem tantas brincadeiras que a gente pode fazer que vão trazer esse mesmo tônus, mas que também vão trazer um senso de comunidade, uma sociabilização, que vão trazer, enfim, experiências mais ricas do que apenas fortalecer um músculo. Então,
eu queria compartilhar com vocês esse desejo de como a gente pensa brincadeiras, né? Por exemplo, quem já brincou de pega-pega caranguejo, tem várias brincadeiras que, cara, a gente fica super cansado e a musculatura trabalha e a gente pode criar regras específicas para trabalhar determinados músculos dentro dessas brincadeiras. Em vez da gente fazer lá as 20 crianças sentadas, chutando a perna e abdômen e só ouvindo eu aqui, tipo, é uma organização tão militar, sabe? Tão do exército. É isso que a gente tá querendo propor no espaço de circo para as crianças? É isso que é necessário? Principalmente, sei lá, a criança que faz aula uma vez por semana. Às vezes é o espaço que ela tem de correr, de brincar. E aí eu tô falando criança, gente, mas assim, vale para todo mundo, né? Vale para os maiores também, outros tipos de propostas mais artísticas que envolvam o tônus muscular, mas que não envolvam só isso, só obedecer a pessoa de autoridade a fazer esforço físico. Como a gente atrela o movimento ao prazer, ao autocuidado, como a gente escolhe atividades que comuniquem isso, porque aí a gente vai dar uma aula super puxada que a pessoa nossa, fica exausta, massacra o corpo e aí no final a gente vai falar, ai gente, agora dá um abraço no seu corpo, vamos falar de autoamor. Não cola, sabe? Então, assim, queria estimular, agora que tá chegando no final, a gente a olhar para nossa aula, olhar para as nossas aulas, para as nossas práticas e entender o que as nossas aulas dizem, não o que a gente diz, mas o que as nossas aulas dizem sobre a gente, sobre o que a gente pensa. É isso mesmo que a gente quer fazer? A gente está fazendo o que a gente acredita que é o melhor possível ou o que a gente consegue ou, pior ainda, o que a gente faz porque fizeram e a gente tá repetindo porque é assim que se faz. Então, assim, nada é assim que se faz. A gente pode escolher as trajetórias, os caminhos, criar novos, sempre melhorar um pouquinho. E queria pedir pra você que assistiu esse vídeo até o final, pra comentar aqui embaixo se foi válido, se surgiu reflexões, se você tem discordâncias. Eu acho sempre muito rico as discordâncias, porque é muito legal quando as pessoas concordam e falam, é isso mesmo, é incrível, mas são as discordâncias que fazem a gente continuar pensando e checando se é isso mesmo que a gente pensa, se a gente tá falando aquilo que a gente acha que a gente gostaria de estar falando, se o que tá soando tem a ver com o que a gente quer soar, ou a gente já se desvirtuou do caminho que a gente acreditava e nem percebeu. Então eu acho que esses momentos de reflexão com a discordância, elas são muito ricos. E queria agradecer a você que assistiu até aqui. Que mais? Acho que é isso. Esse treinamento, ele tem a parte prática, que infelizmente a gente não vai conseguir fazer. Porém, eu espero que você aproveite, que fomente as suas práticas e que a gente tenha cada vez mais um universo circense, artístico, múltiplo, potente, que faça a gente se sentir cada vez mais potente e mais incrível, como é o circo. Um abraço! Correio.